fé será mais. Olá, queridos, bom dia a todos, a paz, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma live para a honra e glória do Senhor Jesus. Deixa eu só sinalizar o pessoal aqui. Só um segundinho. Glória a Deus. Tudo bem com vocês, queridos? Como que tá as coisas aí? Como que foi essa noite? Espero que vocês estejam bem. Vamos orar para nós estarmos iniciando essa live para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que está do outro lado da tela aí, nós estamos falando nesses últimos dias sobre família, amém? Então, não perca esses ensinos, têm sido poderosos, transformadores, e eu quero orar para nós estarmos iniciando essa live, tá? Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã. Eu quero te agradecer por estarmos aqui. Lava-nos, Pai, purifica-nos em nome de Jesus, que nós estejamos, Pai, no centro da Tua vontade, que hoje o Senhor possa falar muito conosco aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda-nos, Pai, e traga, Senhor, os ensinamentos do reino dos céus para nós. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Esteja conosco nessa manhã, Espírito Santo. Te damos liberdade para que o Senhor possa estar em nós. Toda honra, toda glória seja dada a Ti e que nós estejamos, Pai, alegrando o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Tudo bem, queridos? A paz do Senhor Jesus com vocês. Vocês estão bem? Escreve aqui para mim como que você tá. Tá tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Espero que esteja tudo certinho. Espero que você esteja bem com Deus, com a tua família, esteja bem, em paz, né, com nossos irmãos, com nossos familiares. Eu zelo muito pela paz, vocês conhecem esse ponto da minha vida. Eu gosto muito de paz, de tranquilidade. Eu não sou uma pessoa que busca brigas e contendas, porque eu creio que isso não vem de Deus. Embora o apóstolo Paulo ele coloca na palavra de Deus, procurem viver em paz com todos, porque nem sempre você vai conseguir ter paz com todos, né? Nem todo mundo quer paz como você quer. Pelo menos eu espero que vocês queiram paz, né? Então nem sempre nós vamos ter paz, mas a Bíblia diz que nós precisamos buscar estar em paz com todos, buscar estar em paz com Deus, com a nossa vida diária no Senhor, de nos aproximarmos de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, essa live de hoje, eu quero iniciar aqui tirando algumas dúvidas de vocês, tá? E depois eu quero entrar no conteúdo com vocês, né, para propriamente falar sobre família. Amém? Você que está aí do outro lado da tela, você que está chegando aqui agora, primeiramente seja muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vinda. Profeta Lucas Jerônimo, eu ensino pessoas a se conectar a Deus, ensino sobre a palavra de Deus. O teor das minhas lives são de ensinos, então toda vez que você entrar aqui na minha live, você vai estar aprendendo alguma coisa nova. Alguma coisa que possivelmente você não tinha esse conteúdo, ou tinha, mas precisava atualizar isso na sua mente, né? A palavra de Deus ela se renova, assim como as misericórdias, ela é revelacional, a palavra de Deus ela é revelada em nossos corações, em nosso espírito, e isso nos leva a mais profundidade com Deus. Então hoje, eu queria tirar algumas dúvidas de vocês, se tiver dúvidas, é claro, se não tiver dúvidas a gente segue no conteúdo, a gente segue aqui no curso que eu estou dando para vocês sobre família, mas é importante tirar dúvidas, principalmente sobre o tema que nós estamos falando aqui sobre família. Porque hoje nós vamos falar algumas coisas muito importantes no sentido de ameaças para dentro do casamento, tá? Eu vou pegar... Você que está aí do outro lado, já deixa a sua Bíblia aí do lado, tá? Ó, minha Bíblia está aqui do lado. Deixa a sua Bíblia aí separada para que você possa abrir nas passagens que eu vou ler aqui com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, queridos, existe alguma dúvida? Vocês têm dúvida sobre até aqui tudo que foi falado nos cursos, tudo que foi falado nesse curso aqui de família que eu estou dando para vocês, porque, para quem não sabe disso, também é um curso, né? Alguém aqui tem dúvida, tá com dúvida? Ontem ficou algum questionamento na sua mente, antes de ontem? Eu lembro que teve uma live que a gente falou aqui que tinha muitas perguntas, eu não consegui responder todas por conta do tempo e também, né? É muita gente perguntando, então a gente não consegue responder tudo por conta da demanda. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre as lives do que nós estamos falando sobre família?
Querido, se você quiser tirar dúvida, já comece agora, porque eu vou tirar as dúvidas agora no início da live, depois nós vamos entrar aqui no conteúdo e aí a gente vai até o final da live, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer tirar algum questionamento aí que está na tua mente? Alguma dúvida que você quer perguntar aqui? Pode perguntar, querido, tá bom? Se você quiser perguntar, aproveite que esse é o momento em nome de Jesus, tá? Eu vou esperar alguns segundinhos aqui para ver se alguém tem alguma dúvida. Vamos lá. Não é uma dúvida, né? Primeiro, a Cleane falou assim: sempre faço pergunta, mas você não responde. Pode perguntar, Cleane, tá bom? Pergunta aqui, por favor. Edu Santos, ele disse assim: o último profeta foi até João Batista. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Por que que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios? Quando tiver profetas na igreja, que um ou dois profetize, os outros ficam ali aguardando a profecia ser liberada. E quando o primeiro profeta fala, quando o segundo fala, o primeiro aguarda a mensagem do Espírito que está sendo falado ali na boca do profeta. Me tira essa dúvida aqui, se o apóstolo Paulo está fazendo um controle de profetas na igreja. Gente, vocês falam do que vocês não conhecem. João Batista foi o profeta da última aliança. Última aliança. Amém? Profeta da última aliança. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pós-Jesus, nós temos outra categoria de profetas. Tá bom, gente? A Cleane, eu tô esperando sua pergunta, Cleane. Cleane, tô aguardando sua pergunta aqui, tá? Jesus também profetizou? Sim, com certeza. Bom, Jesus falou várias profecias. É só você ler, por exemplo, profecias ali em Mateus capítulo 24, você vai ver que Jesus profetizou sobre, principalmente também sobre o fim dos tempos, sobre Jerusalém, sobre o templo que iria ser derrubado, enfim. Jesus falou sobre muitas coisas, tá? Profetizou sobre muitas coisas. Jesus também atuou nos dons espirituais, tá, gente? Jesus também atuou nos dons espirituais, tá? Madalena Alvarenga disse, você não responde. Novamente, gente, vou falar de novo. As minhas lives estão entrando 300 pessoas aqui no Tique, tá? Na plataforma do Tique, 300, 400 pessoas. Não há como responder todo mundo, então as perguntas elas sobem, tá? Aqui eu só consigo ver 3 comentários por vez. Então a culpa não é minha, tá? É da plataforma e é muita gente. Então vocês têm que aguardar a vez de vocês, tá bom, gente? Pra quem já fez live aqui, trabalha com conteúdo na internet, sabe que não é uma questão de ficar selecionando perguntas. Eu respondo todas as perguntas. Só que eu respondo as que vêm aqui na minha frente. Tá bom? A Cleane, sua pergunta não veio para mim ainda, Cleane. Sua pergunta não veio para mim ainda. Vamos ver se tem outra aqui. Madalena também, sua pergunta não veio para mim. Tô esperando a pergunta de vocês, tá? Vamos lá. Até agora não perguntaram. Tô esperando a pergunta aqui. Vou ter que responder as perguntas da frente, tá bom, gente? Se vocês não perguntarem, eu vou ter que responder as perguntas da frente. Michele Araújo, a gente está falando sobre família, tá bom? Só que hoje eu estou iniciando de uma forma diferente a live. Eu estou respondendo algumas perguntas das pessoas aqui, tá bom? Vamos lá, é pecado pintar o cabelo? Não, minha irmã, não é pecado pintar o teu cabelo. Pode pintar teu cabelo da cor que você quiser, tá bom? Só toma cuidado para não pintar com algumas cores aí meio escandalosas, né? Mas novamente, se você quiser, você pode, né? Só não é bonito. Tem gente que é muito, não é calvo, né? Cabelo grisalho. E ela gosta de pintar o cabelo de preto, de marrom, de, sei lá, né? Vermelho, não importa. A cor não muda nada, gente, tá bom? A cor não muda nada. Tudo isso que vocês veem nessas igrejas aí são doutrinas de homens, né? Proibido pintar o cabelo, proibido se depilar. Isso não é bíblico, tá bom? Isso não é bíblico, tá? Se você se sente bonita com cabelo preto, pinte o cabelo preto. Se você se sente bonito, sei lá, com barba, fique com barba. Se quer pintar a tua barba, pinte tua barba. Tem homens que pintam o cabelo, pinta a barba. Isso não é um problema, tá bom, queridos? Profeta, pode cortar os cabelos? Pode. Pode cortar à vontade, não tem problema. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, que às vezes as perguntas elas vão para uma outra categoria aqui da live. Vamos ver. Profeta, por favor, sobre o coração enganoso. Sim, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós não podemos confiar no nosso coração, tá bom? Não podemos confiar em nosso coração. Jamais confie no seu coração. Tem muita gente que fala assim, eu tô seguindo o meu coração. Então você está seguindo um erro, porque o teu coração te engana, tá? Corações
Basicamente, a Bíblia está dizendo ali, coração ligado com a mentalidade, né? Não siga a sua própria mentalidade, seu próprio coração, mas siga o que a palavra de Deus diz. É isso que nós devemos seguir, tá bom? A palavra de Deus, seguir o que a Bíblia, a orientação da palavra, e não o meu coração, porque o meu coração é enganoso. A Bíblia diz que do coração nasce as correntes da vida, mas também da morte. Então, muitas pessoas são enganadas pelo próprio coração e acabam se dando mal pelos desejos, pelas vontades, pelos impulsos do coração, né? Se casam por emoção, por conta das vontades do coração. Toma cuidado com isso. Sejam racionais pela palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Tá surgindo mais algumas perguntas aqui. A Emily pediu uma live, Emily Ferreira, profeta, grava uma live falando sobre dons espirituais. Pode deixar, Emily, a gente vai ter aqui. Eu já falei um pouco sobre isso, só que esse tema é muito profundo, então eu vou ter que pautar aqui, vai ser um mês de live aqui, já tô até vendo. É muito conteúdo para ensinar para vocês nesse tema, tá bom? É um tema muito pouco falado sobre ele, porém os que falam não têm tanto domínio sobre esse tema. São poucas pessoas que eu vi na internet tendo domínio sobre esse tema, tá? Então, assim, são pouquíssimas mesmo, dá pra contar na palma da mão, tá? Pode usar brinco, Maria Justina? Pode, minha irmã, pode usar brinco. Né? Rebeca usou brinco até no nariz, né? Se vocês olharem aí, vocês vão ver isso aí na Bíblia. Não tem problema, tá bom? Brinco não tem problema, isso não vai mudar nada, tá bom? Pastor Josué, você é um falso profeta. Por que que eu sou falso profeta? Qual que é a sua alegação? O que que se alega? Profeta família, depois que a gente casa, vira parente, né? Como explica isso para a sogra? Então, se a sua família, se a sua sogra não entende isso, ela não é uma pessoa bíblica, ela nunca vai entender isso. Então pode usar o termo família com ela, porque ela não vai entender. Né? A gente tem que ser facilitador para as pessoas. Agora, se ela tem curiosidade, é uma pessoa que teme a Deus, a palavra de Deus, então nesse caso, você pode ali abordar isso com ela, explicar isso para ela. Mas de fato, o filhinho dela já não é mais filhinho dela, né? Ela nunca vai deixar de ser mãe. Mas o filhinho dela se tornou pai e constituiu uma família. E ela se tornou uma parenta. Mãe e pai se tornam parentes. É por isso que a Bíblia diz: saia da tua parentela. Sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus falou isso para Abraão. A Bíblia diz também: o homem deixará pai e mãe. Ó, deixará pai e mãe. E se unirá à sua esposa e se tornarão uma só carne. Então, de fato, tem que tomar cuidado porque tem pessoas que não têm maturidade. Então não tem como você explicar para ela o que é o que não é. A pessoa não tem maturidade sobre aquilo, então não adianta, ela não vai entender, tá bom? Então toma cuidado com alguns termos. Pastor Josué, meu irmão, vou falar a verdade aqui, viu? Possivelmente você está endemoniado. Você está endemoniado. Eu vou te bloquear aqui porque você entrou aqui para causar. Se é que você é pastor mesmo, né? O que eu duvido muito. Eu vou bloquear você porque você não tem respeito. Perguntei para você por que você fala que eu sou falso profeta e você não me trouxe aqui o argumento. Ou seja, você não tem argumento. Vou te bloquear. Fica tranquilo, gente. Eu já bloqueei esse dito cujo pastor, tá? Vamos lá, Cleane. Cleane, sua pergunta não veio para mim, tá? Deixa eu ver se ela vai aparecer para mim aqui. Opa, acho que agora apareceu. Vamos lá. Eu sou cristã, tenho uma filha de 15 anos e ela vai se batizar agora na Igreja Católica. Posso ir no batismo dela? Minha irmã, vamos lá. É uma ótima pergunta. A sua filha, ela tem que te ter como mãe primeiro. Antes de uma religião, ela tem que te ter como mãe. Então você não pode se excluir da vida da tua filha porque ela está nessa seita, né? No catolicismo é uma seita, vocês sabem disso. Então eu recomendo que você vá por amor à sua filha, não por conta da religião, não por conta da prática. Vai até lá, honre tua filha nesse momento, mas vai aos poucos falando para ela, ensinando ela sobre a Igreja Católica, vai mostrando para ela que tudo isso não passa de um monte de heresia, um monte de doutrina de homem, né? E você vai ter que ir com muita paciência ali, cuidando da sua filha. Lembre-se, a sua filha tem um temor a Deus, porque senão ela não se batizaria na Igreja Católica. Existe o temor lá dentro. O que você precisa é somente ensinar ela, mostrar para ela a verdade, tá bom? Então, não traumatize tua filha nesse momento. É claro, vai lá, expõe a tua opinião, fala, filha, olha, a mamãe vai porque a mamãe te ama e eu quero ver a sua felicidade, mas saiba que a mamãe não concorda com isso.
A mamãe não concorda com essa prática da Igreja Católica, tá bom? Mas a mamãe ama mais você do que acima de qualquer coisa dessa terra, qualquer tipo de religião. Então honre sua filha, seja sábia nesse momento, mas é claro, não se acomode nisso e tente ajudar tua filha nesse momento, tá? Ensine ela, mostre para ela, estude o catolicismo, estude as heresias católicas e mostre para ela as mentiras que a Igreja Católica fala a respeito da palavra de Deus, tá bom? Assim você vai ganhar sua filha. Vamos lá. Gente, eu já bloqueei esse rapaz aí, tá bom? Pode ficar tranquilo. Karen Daniele disse: em uma das lives eu falei sobre meu marido. Hoje ele está indo na presbiteriana. Glória a Deus. Meu marido me convidou. Que bênção. Vai com ele na presbiteriana. É uma igreja que prega a palavra de Deus. Só é uma igreja fria, né? Eles não creem no mover do Espírito Santo, eles não creem nos dons, eles não creem mais em curas. É uma igreja que só crê no ensino. Eles só ensinam, né? Eles creem na palavra de Deus pregada, o evangelho, mas eles não creem no poder do evangelho. Tá? Então, assim, é bênção a igreja, não sou contra a igreja presbiteriana, mas é uma igreja que infelizmente limita algumas características do reino de Deus, como curas, sinais, prodígios, os dons espirituais e outras coisas, tá? Eles não creem no dom de línguas, não creem em nada disso. Então, eles acreditam que isso já passou. Porém, é uma igreja abençoada, prega a Bíblia, prega a verdade, só que você vai ficar numa igreja que, infelizmente, você não vai ver cura, você não vai ver libertação, você não vai ver nada disso, porque é uma igreja que não acredita nessas coisas. Eles acreditam, por exemplo, que o diabo é expulso simplesmente por você conhecer a palavra de Deus ou andar na palavra de Deus. O diabo, querido, ele não é expulso só por você crer na palavra de Deus. O diabo ele é expulso quando você manda ele embora. A Bíblia fala isso o tempo inteiro. Resistam o diabo e ele fugirá de vós. Né? Resistir como? Tem várias formas de você resistir o diabo. Não é só pela palavra, não é só crendo na palavra. Jesus conhecia a palavra de capa a capa e o diabo usou a Bíblia contra ele. Mas ele teve que dizer, sai daqui. Muitas vezes Jesus mandou, saia daqui. Então não é só a resistência, mas também expulsá-lo. Então assim, tome cuidado só com isso da igreja presbiteriana, tá? É uma igreja bênção, prega a palavra, só que ela ela é limitada nesse sentido, tá bom? É uma igreja limitada no poder de Deus, infelizmente. Porque eles não creem. O Espírito Santo precisa de liberdade. A Bíblia diz, estes sinais acompanharão os que creem. Se eles não creem nisso, isso nunca vai acontecer na igreja deles. É por isso que não tem cura, não tem nada na igreja deles. Você vai lá, você chega lá, ouve uma palavra e vai embora. É só isso que acontece na presbiteriana, tá? Então, assim, novamente, não sou contra a igreja presbiteriana, mas, infelizmente, é uma igreja que limita o poder de Deus, tá bom? Karen disse, através das suas lives eu mudei muito. Glória a Deus, Karen, isso é uma bênção. Que Deus abençoe sua vida e continue abençoando o teu casamento, a tua vida e que você possa crescer cada vez mais com Deus para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Na minha igreja, pregação tudo copiada. Queridos, Deus ele fala de muitas formas, tá? Às vezes, na nossa cabeça, a gente acha que o pastor está copiando uma pregação, mas o Espírito Santo está falando aquilo. Ou, de fato, ele está copiando uma pregação de alguém que ele ouviu. Agora, se isso é uma prática e você não está gostando disso, procure um outro ministério, procure uma outra igreja, né, que você pode ali se encontrar melhor na palavra e estar sendo alimentado. Lembre-se de uma coisa, gente, que eu vou falar aqui para vocês, tá? Se você que está aqui agora, me ouvindo, a igreja que você está não te alimenta mais, saia dessa igreja. Porque você vai ser uma pedra de tropeço nessa igreja. Se a igreja que você está não te alimenta, você não é alimentado, você não respeita a autoridade que está sobre aquela igreja, aquele pastor, aquele líder, você não o vê como um pastor, um guia da tua vida, saia da igreja, tá? Você já deveria ter saído há muito tempo. Procure um outro ministério, um outro homem de Deus, uma outra mulher de Deus que possa ali te alimentar e te ensinar. Por quê? Senão você vai ficar pisando ali e vai começar só a ver defeito na igreja. Você vai acabar ficando vendo detalhes na igreja. Você não olha mais para a pregação, você não quer mais ser uma pessoa que é usada ali com proatividade. Você vai ser uma pessoa negativa o tempo inteiro buscando erros na pregação do pastor, buscando erros na igreja. Você vai começar a ver isso. Eu já pastorei pessoas assim e eu mesmo disse, irmão, olha, eu vejo que você está insatisfeito. Por que você não sai da igreja e procure um outro ministério? Se você está insatisfeito aqui, procure um outro ministério. Né? Possivelmente aqui não está te alimentando mais, então busque um outro ministério. Eu já falei isso para alguns irmãos que eu pastoreava, tá? Então eu sou muito claro, vocês me conhecem, sou muito transparente.
Então, assim, eu já falei isso para os meus liderados, né? Quem eu estava liderando ali, quem eu estava pastoreando naquela fase. Então, eu mesmo disse isso, tá? Irmão, se você está insatisfeito com a igreja, procure um outro ministério. Tá bom, queridos? Eu prefiro ter ali pessoas que vestem a camisa do reino de Deus do que um monte de gente atrapalhando. Então é melhor você chegar até uma pessoa e pedir para ela se retirar da igreja do que essa pessoa ficar na igreja atrapalhando o ministério, atrapalhando a igreja, contaminando os irmãos. E detalhe, tá? Tome cuidado com bodes dentro da igreja. Vocês são pastores e líderes. Toma cuidado com bodes dentro da igreja. É melhor você expulsar o bode, faça como o bode emissário, né? É melhor você expulsar o bode da tua igreja do que você ficar com um monte de bode lá destruindo a igreja. Então, nossa, profeta, você é muito duro. O pastor tem autoridade para isso, desde que a comunidade decida isso, sim, é uma comunidade. Então, sim, eles podem tomar a decisão de expulsar um membro da igreja, se esse membro estiver atrapalhando a igreja, contaminando a igreja. Jesus fez isso com Judas. Pode ir embora, Judas. Vai lá fazer o que você tem que fazer. Então, assim, Jesus não passa a mão, nunca passou a mão em pecador, nunca passou a mão em bode, pelo contrário, ele os expulsava. Então façam isso também, vocês são líderes, tá? Eu recomendo que vocês cheguem ali na congregação, pega os irmãos que são bodes, que estão falando mal do pastor por trás, que vocês sabem disso. Vocês sabem disso. O pior é que o pastor sabe disso e permite. Eu nunca permiti isso, tá? Nunca permiti isso. Ah, você é muito duro, você é muito radical. Sou porque a Bíblia é. Eu prefiro ter ali comigo 20, 30 pessoas que vestem a camisa do reino, ovelhas verdadeiras, do que um monte de bode. Querido, depois a gente fala sobre isso, porque não é o tema da live, mas isso aqui está levando muitas igrejas à ruína. Pastores que não expulsaram pessoas da igreja se tornaram líderes lá dentro e dividiram a igreja, se rebelaram contra a igreja. Então, é melhor você expulsar. Tá? A Bíblia te ampara sobre isso. Paulo expulsou pessoas da igreja, Pedro. Vocês vão ver isso na Bíblia. Isso é muito mais comum do que parece. O problema é que os pastores não fazem isso com medinho de perder oferta. Não fazem isso com medinho de perder dízimozinho. Tá? É isso que acontece. Essa é a verdade. O pastor não quer perder uma ovelhinha que está dando dinheirinho todo mês ali. Não, deixa ele ali, ele vai destruir a igreja. Porque você está fazendo vista grossa como Eli. Eli fez vista grossa dos seus filhos e morreu, quebrou o pescoço, caiu da cadeira e morreu porque fez vista grossa. Deus fez juízo ali. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Bênção demais? Então aqui tá aqui orientado para vocês. Vamos às próximas perguntas aqui. Na minha igreja não falam sobre apocalipse, escatologia. Isso é um problema. A igreja tem que ter uma visão profética e pregar sim sobre o fim dos tempos, sobre a escatologia bíblica, tá? Senta com o teu pastor e fala, pastor, olha, eu acho que a gente está precisando ouvir mais pregações escatológicas, né? Pregações para alertar o povo. Amém? Sim, é necessário que tenha isso dentro da igreja. Tem que falar. Dá um toque pro teu pastor, pros líderes da igreja, tá bom? Franciele, Deus dízimo pode tudo. É bem isso, né? Já falei para vocês que dízimos não são aplicados na nova aliança. Não é para a igreja, tá bom? Na minha igreja não falam do Apocalipse, acabei de falar. O que o senhor acha da Madureira? Eu acho que é a Assembleia Madureira, né? Assembleia, se não me falha a memória. Vamos lá. Olha, minha irmã, até onde eu conheci a igreja, a Madureira, a igreja, se não me falha a memória, é a Assembleia, né? Era uma igreja bíblica. Mas eu não estou muito à parte hoje da igreja Madureira, igreja metodista, que a irmã perguntou aqui também. Eu não estou muito à parte desses ministérios hoje. Então, é como eu falei para vocês, o segredo é vocês ouvirem o que eu estou ensinando aqui para vocês, aprender o que eu estou falando aqui para vocês e aprender a julgar. Profeta, mas eu posso julgar? Sim, você pode julgar. A Bíblia diz que você pode julgar segundo a reta justiça. Amém? A reta justiça. Então julgue, seja um beriano e veja se aquele ministério ali está pregando a verdade, se está falando a verdade. E aí você pode ali julgar e ver se aquela igreja é uma verdade. Tá bom? Tudo bem, queridos? Vamos lá. Quando eu estava orando, meus braços tremiam e a minha língua. O que é isso? Isso é uma manifestação da unção do Espírito Santo, do poder de Deus na sua vida. Tá bom? O Espírito Santo ele se manifesta de muitas formas no nosso corpo, tá? A gente sente sensações de quente, de frio, tremor, mãos trêmulas. Vocês vão ver também eletricidade, como uma eletricidade correndo no corpo de vocês, um fogo no corpo de vocês vocês ficam muito quentes. Isso são manifestações do Espírito Santo no nosso corpo, tá bom?
O nosso corpo e o corpo de cada um reage a essa presença, tá bom? Vocês vão ver, né, lá em Jó, quando a tua presença passou, eu me arrepiei todo. O arrepio também é um sinal da presença de Deus, porém também é um sinal da presença maligna. Tem que ser identificado esse tipo de arrepio. Vocês vão aprender isso comigo, principalmente nos temas de dons espirituais. Eu vou ensinar vocês sobre esses pontos, tá bom? Mas sim é uma manifestação de Deus. Na Madureira, se não der o dízimo, eles excluem a gente. Ou seja, não é uma igreja bíblica, né? Não é uma igreja bíblica. Por aí você já pega, infelizmente, que não é uma igreja bíblica. Aonde isso está na Bíblia? Queridos, eu já fui de igrejas que quando eu chegava na igreja, se eu não desse o dízimo, eu não poderia pregar na igreja. Eu não poderia cantar na igreja, eu não poderia fazer nada. Quem não fosse dizimista não podia fazer nada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é bíblico? Isso está na Bíblia? Primeiro que dízimos não fazem parte da nova aliança. A igreja não deve aplicar dízimos. Por quê? Porque isso é velha aliança, isso é passado. Não tem nada a ver com a nova aliança. A nova aliança, a forma de contribuições é ofertas e contribuições voluntárias. É isso que a Bíblia ensina. Tá bom? É isso que a Bíblia ensina. 2 Coríntios capítulo 9, deixa eu ler com vocês aqui. Só para respaldar esse ensino para vocês, tá? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Eu tô com a minha Bíblia aqui na minha mão, tá? Vamos abrir aqui juntos? 2 Coríntios capítulo 9. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho, tá? Eu vou ler o texto completo para vocês prestarem atenção. Olha aqui. Capítulo 9, versículo 6. E isso eu afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Ó, semear, ofertar. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não tem porcentagem, não tem 10% mais, não tem 2%, 5%, 20%, 50%. Isso não existe, gente. É o que Deus colocar no coração de vocês. Saiam dessas Babilônias em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Cada um contribua conforme proposto no seu coração. E não com tristeza. Você não pode contribuir com tristeza, abençoar a igreja, ao teu irmão, a vida de quem for, com tristeza. Tem que ser por amor. Segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu, queridos. Eu só ensino a Bíblia aqui para vocês. É só isso que eu faço. Eu estou ensinando a palavra. A Bíblia está dizendo que é com alegria, não pode ser com tristeza. Tá? E é ofertas, não é dízimo. Tá bom? Deus pode tornar abundante em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Deus nos ampara, né? Nos dando suficiência de contribuições para que nós também possamos ajudar o nosso próximo. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Então contribuir, ajudar o necessitado, isso vem de Deus. Amém? E Deus dá a semente ao que semeia. Olha lá, Deus só dá a semente ao que semeia. É por isso que muitas pessoas não conseguem receber bênçãos de Deus, prosperidade, porque ela não tem um coração de semeador. Ela não quer semear. Ou seja, Deus dá a semente ao que semeia. Aquele que vai semear. Se você vai ficar sentado na tua casa de campo e não vai semear, para que você quer semente? Não tem sentido, você concorda? Deus dá a semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará as suas sementeiras, as suas sementes, e multiplicará os frutos da sua justiça. 2 Coríntios capítulo 9, vou ler agora o versículo 11. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Olha lá, generosidade não é obrigatoriedade, tá? Generosidade é voluntário. Eu sou generoso porque eu entendi. Eu faço isso por amor e não por obrigação, tá? Ser generoso é uma característica de um filho de Deus e uma serva de Deus, filha de Deus. Generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações e gratidão a Deus. Ou seja, toda generosidade vai resultar em oração. Ou seja, quando você contribui na vida do teu irmão, o teu irmão vai orar agradecendo a Deus. Quando você contribui na igreja, nós fazemos uma oração de gratidão, de agradecimento a Deus pela oferta que foi colhida para manter a igreja. Não é encher o bolso de pastores ou pagar todo mundo, é isso não, tá? É literalmente suprir a necessidade da igreja. O dinheiro que entra para a igreja é para suprir a necessidade da igreja. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, olha lá, necessidade dos santos, ou seja, necessidade dos membros da igreja, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Versículo 13, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho.
Ou seja, olha só que engraçado, né? Na prova do serviço, de generosidade, de amor, olha o que a Bíblia diz. Eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho a Cristo, de Cristo. E pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Ou seja, a nossa generosidade, a nossa contribuição com amor gera gratidão no coração das pessoas. Isso é uma bênção, né? Versículo 14. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Ou seja, a graça de Deus se manifestou nessas pessoas e elas contribuem por amor, elas fazem por amor. E isso gera agora uma cadeia de gratidão, porque eu contribuo por amor, eu oferto na vida do meu irmão, eu levo uma cesta básica para ele, eu ajudo ele a pagar uma conta, compro uma mistura para ele, ajudo ele na necessidade. E ele glorifica a Deus do outro lado. Ou seja, eu sou usado por Deus aqui e meu irmão glorifica lá do outro lado, porque eu fui uma ferramenta de Deus ajudando essa pessoa. Amém? E ele continua. Extraordinária graça que se manifestou em vocês, que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo dom indescritível. Ou seja, aquele que contribui com generosidade é um dom que Deus nos dá também sobre graça. Esse dom indescritível. Amém? Tudo bem até aqui? Deu para entender isso? Então, queridos, hoje não existe mais essa baboseira de dízimos, tá? Isso não existe. Isso não existe. Você pode buscar na Bíblia, você nunca vai ver Paulo cobrando dízimo, Pedro, Tiago, João, nenhum dos apóstolos e nem mesmo Jesus. Profeta, mas lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus está falando, façam essas coisas, deem o dízimo, sem negligenciar as outras. Preste bem atenção, gente. Jesus está falando para judeus que estavam debaixo da lei. Não tem nada a ver com igreja. Judaísmo não é cristianismo. Vocês não podem misturar essas duas coisas. Embora o cristianismo veio do judaísmo, nós viemos de um povo judeu, nós fomos enxertados, os gentios foram enxertados na videira, e nós fazemos hoje parte de um povo. Deus fez um único povo. Não tem mais judeu, mais grego, mas não tem prosélito, não existe mais isso. É um só povo. Deus fez de vários povos um só povo. Isso é o que eu ensino para vocês aqui, que é reino de Deus. Isso é reino. O reino é um povo, um único povo. Não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais homem, mulher, é um povo. Amém? Então você pode usar a seguinte afirmativa, profeta, mas eu posso contribuir com 10% da minha renda? Eu gostaria de seguir o mesmo modelo passado. Você pode pegar como exemplo, mas não pode ser obrigatório. Você tem que fazer isso por amor. E se você chegar na igreja ou em qualquer lugar que você vai ofertar e contribuir e pegar a tua oferta e colocar com tristeza, nem dê. Porque Deus não vai te retribuir, não vai te abençoar, Deus não vai receber essas ofertas. Nem dê. Se for com tristeza, se for com raiva, se for porque não quer, vai lá, ai que saco, vou ter que dar dinheiro agora. Não faça isso, você não vai ser abençoado. Deus não recebe. Amém? Deus não recebe. Então, querido, faça por amor. Se é para você contribuir na igreja, na casa do Senhor, em qualquer outro lugar, faça aquilo que Deus colocar no coração de vocês. E não algo obrigatório. Ah, mas meu pastor obriga. Seu pastor está errado. O seu pastor está errado. E todos que estão obrigando o dízimo e colocando um monte de peso sobre as pessoas estão redondamente errados. Vão prestar conta a Deus naquele grande dia. Pode ficar tranquilo que eles vão prestar conta, não é você. O que você tem que entender é sobre a palavra de Deus. É isso que você tem que entender. Você vai ver o apóstolo Paulo pedindo ofertas como ajuda para ajudar outras igrejas. Nunca dízimos, gente. Nunca dízimos, porque isso foi abolido por Cristo Jesus em uma nova aliança. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Maravilha? Glória a Deus. Então eu vou seguir aqui para as próximas perguntas. Vamos lá. Você acredita no arrebatamento ou na igreja passará pela grande tribulação aqui? Marlene Knidel Romero. Vamos lá. Primeiro, minha irmã, que o arrebatamento é bíblico, então vai acontecer o arrebatamento. Só que primeiro, o arrebatamento bíblico, o que a Bíblia diz que o arrebatamento, ele não é um abrir e fechar de olhos, tá? O arrebatamento, todo olho vai ver, nós vamos nos encontrar com Cristo, nós vamos subir com Ele nas alturas e vamos se encontrar com Ele nos céus. Então, o que acontecerá no piscar de olhos que a Bíblia diz é a transformação do corpo, tá? A transformação da carne. Um corpo glorificado será transformado num piscar de olhos. Mas não é o arrebatamento. Tudo bem? Glória a Deus. Então sim, o arrebatamento acontecerá. Acontecerá visivelmente. E sim, a igreja,
Agora, a sua outra pergunta, né? Deixa eu responder a sua outra pergunta. A igreja passará pela grande tribulação? Vamos entender isso aqui. A igreja está passando por uma tribulação. A igreja está sendo perseguida hoje, vários países, a igreja é perseguida. Mas a grande tribulação, eu não acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Essa é uma tribulação que nunca houve e nunca haverá na terra, jamais. É uma única grande tribulação, que a Bíblia fala isso lá em Apocalipse, a partir do capítulo 3 em diante. Você vai ver a grande tribulação se manifestando, né? As pragas, as 7 taças, a ira de Deus sendo derramada na terra, os cavalos, os 4 cavalos. E você vai ver a ira de Deus, né? Em forma de consequência sendo derramada na terra. Então eu não creio que a igreja passará pela grande tribulação, até porque do capítulo 3 até o capítulo 19, se não me falha a memória, você não vai encontrar a palavra igreja, porque a igreja não está passando pela grande tribulação. A igreja já está com Cristo nos ares, já estará com Cristo. Já estaremos com Cristo, né? Voltaremos para reinar com Ele num período milenar. Depois do período do milênio, vai ter a última guerra, né? Gog e Magog, e depois o juízo final, que acabará toda essa vida que nós estamos vendo aqui, tá bom? Depois do juízo final. Acabou o juízo final, querido? Todo mundo foi julgado? Acabou. Eternidade no inferno, lago de fogo, e eternidade com Deus. Não tem mais volta. Teremos uma nova vida, uma nova transformação, tudo novo, tudo transformado. Como a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, e Deus fará novos céus e nova terra. Não haverá mais lágrima, mais choro, mais dor. Tudo será novo, tudo será feito de maneira nova. Tudo bem? Acho que ficou claro aqui. Depois, se vocês quiserem ler também, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz, e ele vos guardará da grande provação que virá sobre o mundo inteiro, sobre toda a terra. Tá bom? Então eu creio que sim. Eu creio que sim, o Senhor nos guardará, nos livrará da grande tribulação. Amém, queridos? Glória a Deus. Sim, sim, Marlene. O milênio será aqui na terra, tá bom? O milênio será aqui na terra. Até porque depois do milênio vai ter uma guerra de Gog e Magog. Será aqui na terra, tá bom? O milênio, o período milenar será aqui na terra. Cristo irá reinar, né, por 1000 anos. Então nós reinaremos com ele por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, juízo final e outra vida, outra transformação. Bom, é isso que a Bíblia diz. Vocês vão pegar o período milenar ali, depois do capítulo, Apocalipse capítulo 17, 18 para frente, se não me falha a memória. Vocês vão encontrar esse período aqui, tá bom? Tudo bem? A Rafael disse que é pós-tribulacionista. Tudo bem, amado. É uma visão teológica, só que eu não concordo com ela, né? Eu não concordo com essa visão, mas é uma visão teológica, tá bom? Seja antes, seja depois, seja no meio, como os mid ou os mesos tribulacionistas, não importa. Vai ter a grande tribulação. Esse fato vai ter. Seja nós passarmos por ela ou não, ela irá ter. Profeta, mas e agora? Se prepare. Independente se você vai passar para a grande tribulação ou não, esteja preparado como as 10 virgens. Esteja preparado para a volta de Cristo. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Espero que fique entendido isso aqui para vocês. Deixa eu responder algumas perguntas aqui que ficaram ocultas, né? Profeta, o que você acha da Igreja Batista? Eu até dei uma orientação aqui ontem. Tem algumas batistas que são verdadeiras, né, no sentido bíblico, mas tem algumas outras mais tradicionais que tem algumas coisas que eu não concordo, como o rebatismo, né? Não concordo no batismo de outras igrejas. E tem algumas afirmativas que eu não concordo. Muitas não creem nos dons espirituais, não creem mais no poder de Deus no sentido de curas e milagres, porque eles falam que isso foi da igreja primitiva, foi só para o grande avivamento da palavra de Deus, então eu não concordo com isso, tá? Até porque eu oro por pessoas que são curadas, eu expulso demônios, eu curo enfermos, o Senhor me usa muito no poder de Deus. Então, assim, eu não posso ir contra aquilo que o Senhor mesmo me deu para fazer, aquilo que atua sobre a minha vida, tá bom? Quando Jesus morreu na cruz, levantou gente do sepulcro? Sim. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram em algumas áreas ali de Jerusalém, de Israel ali, e eles puderam ver o poder de Deus. O que significa isso? Basicamente é o quê? O poder de Deus ali estava tão forte que pessoas voltaram à vida. Isso não aconteceu só com Jesus, tá? Quando, por exemplo, aquele morto caiu sobre o corpo de Eliseu, você vai ver que ele voltou à vida, tamanho o poder e a unção que estava sobre a vida de Eliseu. Então, queridos, isso é muito mais comum do que vocês acreditam, tá? O poder de Deus ele é tão poderoso que é como um desfibrilador espiritual, né? Desfibrilador, essa é a palavra. Desfibrilador espiritual.
Então isso não aconteceu só com Jesus, mas aconteceu em alguns fatos da Bíblia, né? Você vai ver, por exemplo, Pedro se deitando sobre aquela criança e ela voltou à vida, né? Elias curando o filho daquela mulher. Então assim, gente, isso é muito comum, tá bom? Desde que o poder de Deus esteja manifestando ali, pode haver ressuscitação, e foi isso que aconteceu com Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário, tá bom? A minha irmã pediu quais versículos, Sandra? Quais versículos fala sobre dízimos? Minha irmã tem vários, tem vários, tem vários. Êxodo, Levíticos, Malaquias capítulo 3, versículo 10, Hebreus capítulo 7, tem vários textos na Bíblia que falam sobre dízimos. Mas, novamente, dízimos foram abolidos por Jesus, tá bom? Já falei sobre o arrebatamento. Eu dou ofertas, glória a Deus, minha irmã, parabéns. Cada oferta que você dá, que você contribui por amor, não por obrigação, por amor, o Senhor está analisando cada oferta, tá bom? A questão de ofertas, queridos, é tão importante dentro da palavra de Deus, a questão de ofertas, que você vai ver Jesus parando ali e olhando pessoas ofertando. Você acha que se não fosse importante, Jesus não pararia ali, certo? E Jesus para ali e ele começa a olhar as pessoas ofertando. E ele diz, aquela viúva, aquela mulher ofertou mais que todos. Ela contribuiu mais que todos. Porque ela deu de tudo, né? De coração. Não foi algo obrigatório, não foi do que sobrava. Porque Deus não recebe nada de sobra, né? Deus recebe o seu melhor. E nem sempre o melhor é quantia, tá, gente? Nunca confia melhor com quantidade, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma pessoa pode ser muito abençoada por Deus, Deus abrir as portas espirituais para ela, ela ofertando R$ 10 na igreja, R$ 2 que seja, porque ela não trabalha, é o que ela tem, é o que ela pode. E outra pessoa que ganha R$ 10.000 por mês, pegar e dar ali R$ 1.000 na igreja de qualquer jeito, falar, não, eu tô dando R$ 1.000 aí, tá bom, tá pago, faz aquilo por religião. Deus, ele quer que você faça por amor, queridos. A oferta tem que nascer aqui dentro do nosso coração. Primeiro, nós somos ofertantes, nós somos contribuintes por amor. Profeta, eu não quero ofertar na igreja hoje, eu quero ofertar na vida de um irmão, eu quero ofertar num asilo, eu quero ofertar numa clínica de recuperação, eu quero ofertar esse mês, profeta, eu quero colocar o valor ali dentro de um asilo, eu quero ofertar dentro de um hospício, eu quero ofertar dentro de um orfanato, eu quero pegar esse mês, eu quero pegar R$ 100, R$ 200 da minha renda, eu quero ofertar para uma instituição de orfanato. Queridos, vocês podem ofertar aonde vocês quiserem, aonde Deus colocar vocês para ofertarem. A única coisa que você tem que lembrar é, a tua igreja tem uma necessidade. Só lembre-se disso, tá? A Bíblia diz assim, ó, comuniquem as vossas necessidades aos santos. Então, se a tua igreja tem uma necessidade de contas, ajude tua igreja. Amém? Ajude tua igreja também. Profeta, eu quero poder pegar ali R$ 100 da minha renda, eu quero contribuir na igreja, depois quero mandar R$ 50 para um orfanato. Glória a Deus, meu irmão. Você está tendo um coração de contribuinte, de abençoar. Isso é uma bênção. Amém? Eu abençoo muitas pessoas, gente. Muitas pessoas. A igreja, temporariamente, a gente está cultuando nos lares, você sabe disso, né? A gente está como uma igreja primitiva, cultuando nas casas por enquanto. Teve um irmão aqui da igreja, não sei se ele está aqui, ele gostava muito de tocar baixo. E o Espírito Santo falou assim para mim, dá o baixo da igreja para ele. Eu peguei o baixo da igreja e dei para ele. Abençoei a vida dele. Amém? Falei, ó, meu irmão, toma aqui, o nome dele é até João. Falei, João, ó, ele falou assim, não, profeta, eu quero comprar. Não, eu vou comprar esse baixo. Falei, não. Vai comprar não. Pega o baixo para você. É um baixo caro, custa uns R$ 2.000 esse baixo, só esse instrumento. Eu falei, pega para você, que você faça bom uso e toque para Deus. Toque para o Senhor. Por quê? Ele sempre ajudou a igreja, sempre ajudou a gente. Estava contribuindo ali. Por que eu não vou pegar um instrumento que ele gosta? Já que a igreja nesse momento está cultuando nas casas, por que eu não vou pegar esse baixo e abençoar a vida do irmão? Depois Deus dá outro. Amém? Depois Deus abençoa outro. O que eu quero que vocês entendam é ter um coração de abençoar, ter um coração abençoador. A igreja tinha uma geladeira, né, muito boa. E tinha um irmão aqui da igreja que não tinha geladeira. Eu falei assim, meu irmão, olha, a igreja vai estar temporariamente, a gente cultuando nas casas. Então vamos fazer o seguinte, a geladeira é sua, tá bom? Depois a gente compra outra geladeira. Tá lá, o irmão não tinha uma geladeira. A geladeira do irmão tinha pifado. Ele pegou a geladeira da igreja. Glória a Deus por isso. Isso foi agora. Ou seja, o dinheiro que entrou para a igreja, queridos, é para ser revertido para a igreja. É para ajudar os irmãos da igreja. É para ser revertido para a necessidade dos santos. Não é isso que nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 9? Não foi isso que nós acabamos de ler aqui? O problema é que hoje as ofertas não são mais para reverter para a igreja. Hoje, infelizmente, as ofertas é para encher o bolso dos pastores, é para encher o bolso dos músicos, é para pagar uma banda. Tudo errado. É para manter a necessidade da igreja. Isso é para as igrejas. Tudo bem, queridos? Se vocês quiserem
ouvir mais sobre isso, depois eu faço uma live completa sobre isso, pegando desde Abraão. Por que Abraão deu dízimo, profeta, se ele não estava na lei? Gente, Abraão fez isso uma vez em toda a vida dele. E isso era uma prática pagã, pegar 10% e dar a algum deus, algum ídolo. Abraão só pegou uma prática ali e deu a Melquisedeque. Ele não fez aquilo ali. E segundo, ele não pegou do que era dele, ele pegou do que era de outra pessoa. Dos despojos da guerra. Não era dele. Você nunca vai ver na Bíblia Abraão pegando algo que é dele e dando para alguém. Isso não existe. É só ler a Bíblia, gente. A Bíblia, ela tem todas as respostas. Ah, profeta, mas Jacó deu dízimo lá, ele prometeu. Gente, Jacó fez isso na vida dele uma vez. Uma vez. Depois de um tempo, com Moisés, Deus colocou essa prática dentro da lei. Amém, amados? Não, minha irmã. Luna Mille. Não é obrigatório o dízimo. Não deve ser aplicado dentro da igreja. Não deve ser aplicado dentro da igreja. Ah, mas por que algumas igrejas aplicam? Porque não conhecem a palavra de Deus, essa é a verdade. É um pastor ignorante, não conhece a palavra de Deus, ou é um mercenário querendo sugar o dinheiro das pessoas. Tá bom? Essa é a verdade, tá? Novamente, nas minhas lives, vocês sabem que eu falo a verdade. Doa a quem doer. Não importa se você é pastor, não importa se você é apóstolo. Querido, desculpa, mas o teu título eu não tô nem aí. O que importa é a palavra de Deus e eu prego segundo a palavra de Deus. Tudo bem? Eu ensino segundo a palavra de Deus. E isso é o que importa. É isso que eu vou carregar até o último dia da minha vida. Tudo bem? Glória a Deus. Ah, mas me está abrindo os olhos do pessoal, o pessoal não vai ofertar. Meu irmão, se a igreja fazia isso por obrigação, então não era por voluntariedade, não era por amor, era por obrigação. Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando aqui, gente? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Dízimos não são aplicados dentro das igrejas. Quando você pega as seitas, tá? Eu estou falando de seitas agora. Você vai ver que as seitas fazem isso. Se você não fizer alguma coisa, você é filho do diabo. Se você não der o dinheiro, por exemplo, a igreja dos Mormons. Você sabia que os Mormons são uma das seitas mais bem-sucedidas no mundo? Por quê? Porque todos os membros da igreja têm que dar 10%. Se o camarada ganha 5 mil, ele tem que dar 500. Se o camarada ganha 10 mil, ele tem que dar 1.000. Então pensa milhões de pessoas dando 1.000, 500. A igreja é milionária, bilionária. É por isso que eles abrem templos em vários lugares. Só que é uma seita. Agora, se você deixar de dar, você é filho de Lúcifer. É assim que funciona nos Mormons. E tantas outras seitas. Amém, queridos? Karen Daniele, os Mormons se batizam pelos mortos. Sim, eu conheço a doutrina Mormon a fundo, tá? Eu já li o livro de Mormon, Doutrinas de Valores, Doutrinas e Convênios, Pérolas de Grande Valor. Enfim, já li sobre tudo isso, tá? Eu tenho domínio do que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom, gente? Eu sei do que eu estou ensinando pra vocês. Eu não sou uma pessoa que se levantou aqui na internet, não, só pra falar um monte de baboseira, não. Eu sei o que eu estou ensinando aqui, tá? E se você não concorda comigo, sabe o que você faz? Vai pra internet e pesquise tudo que eu estou falando pra você. Estude tudo que eu estou te ensinando aqui. Estude, vai pra Bíblia. Pega a tua Bíblia. Não vai pelo teu pastor, não. Vai pela Bíblia. Pega a tua Bíblia e leia a tua Bíblia. Leia e veja o que a tua Bíblia diz. Depois você volte aqui e me agradeça. Tudo bem? Glória a Deus. Igreja Maranata, pastor. Maranata, pastor. Ah, tá. Você disse Maranata. Amém. Que ele volte, que ele venha. Em nome de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que ele venha. Estamos aguardando. Pensei que você estava falando da Igreja Maranata. Eu já falei da Igreja Presbiteriana aqui, já falei para vocês. Vamos lá, João, deixa eu ler o comentário aqui do João Silva, Estudos Bíblicos. Ele disse assim, ó, profeta, eu sou professor de grego bíblico. Gosto da sua live, por favor, me dê oportunidade. Olha que bênção. Glória a Deus, meu querido. Deus abençoe sua vida. Que Deus possa também te usar aí. E você sabe, né? Você é professor de grego. Se eu estivesse falando alguma coisa errada aqui, você poderia estar me corrigindo aqui, falando, o profeta está falando fora da palavra. Mas está aqui um professor de grego aprendendo aqui também. Né? A gente está aqui junto, né? Nessa caminhada. Ninguém é melhor que ninguém, queridos. Todos nós aprendemos um com os outros. Amém? Estamos aqui aprendendo uns com os outros. Glória a Deus. João Silva, ele disse, vamos fazer uma parceria, profeta? Me sobe aí, por favor. João, hoje é uma live de perguntas e respostas. Vamos fazer o seguinte, me chama no chat, a gente tenta fazer uma live conjunta para abordar alguns temas aí importantes da Bíblia. Tudo bem? Me chama no chat aqui pra gente tentar ver o que a gente pode fazer aí, tá bom? Hoje eu não vou subir porque eu tô respondendo a pergunta do pessoal da live. Hoje se tornou praticamente uma live de perguntas e respostas, né? Tá bom?
Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Tá dando para entender até aqui? Se você está entendendo aqui, escreve aqui, estou entendendo. Escreve aqui, estou entendendo. Alessandra disse, não somos judeus para praticar o dízimo, exato. Não estamos também debaixo da lei. Rosana, ela disse assim, quando a igreja tem R$ 9.500 de aluguel, o pastor implorando que a igreja pague os dízimos. Tá errado, minha irmã. Se o teu pastor não consegue pagar um aluguel de R$ 9.000, que ele faça o culto em uma praça, que ele faça o culto em um local, um galpão, né? Levanta ali, se a igreja tem esse valor, compra um terreninho de 20, 30 mil reais em algum local, mais afastado, levanta um galpão, construa um galpão, telha o galpão e vão todo mundo para lá. Porque a igreja, gente, não é tecnologia, tá? Não é microfone, não é instrumento. A igreja são pessoas, tá bom? São pessoas unidas para glorificar e cultuar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. É isso que é a igreja. Igreja não é 4 paredes, a igreja se reúne em qualquer lugar, numa praça. Então, se o pastor não está conseguindo pagar isso, porque ele está colocando a carroça na frente dos bois, fala para ele fazer em um local mais barato. A gente pagava aqui 1.000 e pouquinhos reais de aluguel, aqui na igreja. Comportava 100 pessoas, mais ou menos, 100 e poucas pessoas, acho que 120 pessoas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não precisa de uma igreja gigantesca para ostentar na internet, não, gente. O que importa é a cultura, o que importa é as pessoas estarem unidas para glorificar o Senhor. Amém? O que importa é as pessoas estarem unidas para louvar ao Senhor, bem dizer o nome do Senhor. Tá? Quando você pega a igreja primitiva, lá em Atos, capítulo 3 em diante ali, capítulo 2 em diante, você vai ver que o que importava era a comunidade unida, glorificando a Deus. A Bíblia diz que Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Deus acrescentava, porque era uma comunidade unida. A Bíblia diz que as pessoas pegavam as ofertas, colocavam aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam as ofertas na necessidade da igreja. Isso é igreja. Amém, querido? Está dando para entender isso aqui? Então, isso é igreja. A igreja não é um espaço de 200 mil, 10 mil reais. Tudo bem, queridos? Tudo bem? Então, assim, a maioria desses líderes, desculpa falar aqui, gente, mas eu tô falando aqui, eu tenho que falar a verdade. A maioria desses líderes compra um telão de 80 mil reais. Gente, pra que isso? Me fala pra que uma igreja precisa de um telão de 80 mil reais. Alguém pode me dar uma justificativa plausível? 100 mil reais, 150 mil reais num telão, gente. Meu Deus, a igreja está se tornando um show. Gente, a igreja que decore as letras da igreja. A gente tinha um projetor na igreja, a gente pagou bem baratinho, 500, 700 reais. Joga o projetor na tela, tá ótimo. Você não precisa pagar isso. Dinheiro desnecessário. Igrejas mega gigantescas e o irmãozinho lá passando dificuldade, não tem nem como pagar as contas. Você acha que isso é justo? Tá errado, gente. O valor que é para entrar na igreja é para ser convertido para a igreja. Coloque isso na tua cabeça. É para manter a necessidade do povo de Deus. Tudo bem? Profeta, para que eram os dízimos? Gente, o princípio do dízimo era manter os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os levitas e os sacerdotes. Era para manter a casa do Senhor. E o princípio de contribuição vale para o mesmo. Manter a casa do Senhor. É para isso que são as ofertas e as contribuições. Não é para encher bolso de pastor. Profeta, mas a Bíblia diz que o pastor tem que ser bem remunerado. Eu concordo com isso. Eu não sou contra isso. Eu não estou falando que o pastor não tenha que receber um salário. Desde que ele trabalhe para a igreja full time, como eu e você trabalha, eu levanto 6 horas da manhã e vou até a noite trabalhando aqui na internet, pregando a palavra, dando lives, dando treinamentos, mentorias, aconselhamento. Esse pastor trabalha dessa maneira, então eu acho justo ele receber um salário. Agora, se ele fica assistindo Netflix o dia inteiro e vai só pregar no domingo, por que ele tem que receber um salário? Ele tem um gabinete onde ele atende? Ele está atendendo as pessoas? Ele está estudando? Ele está buscando conhecer a mente humana? Ele está aconselhando os casamentos? Ele está dando curso? Ele está dando treinamento para as pessoas da igreja? Se ele trabalha, show de bola. A Bíblia diz que ele pode receber um salário sim. Agora, se ele não faz nada, só vai pregar no domingo, prega em 2 cultos na igreja e recebe um salário de 5, 10 mil reais, eu não concordo com isso, gente. Não concordo com isso. O apóstolo Paulo diz, o trabalhador é digno do seu salário. Trabalhador. O que fica coçando em casa sem fazer nada não é digno de salário. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar.
tem que sair tem que trabalhar o período integral, como todo mundo trabalha. Levanta às 7 horas da manhã, vai para a igreja 8 horas, fica lá até às 6 horas da noite. Até às 5 horas da tarde. Trabalhando, aconselhando casais, marcando na agenda, colocando o casal que está precisando de ajuda. É isso que o pastor tem que fazer. Cuidar das ovelhas. Hoje em dia, infelizmente, os pastores são vistos como alguém que prega na igreja. Isso não é pastor, gente. Eu vou dar um treinamento para vocês. Quais são as finalidades dos 5 dons ministeriais que Jesus nos deu? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu vou dar um treinamento completo para vocês sobre essas 5 categorias e como que elas funcionam, como que funciona. O pastor, querido, não tem nada a ver com pregador, tá? Pastor é cuidador, zelador. Ele cuida do rebanho, ele pastoreia com amor, ele zela, ele ama. Geralmente os pregadores não são os pastores, geralmente, tá? Geralmente são mestres, profetas que estão ali aconselhando, advertindo o povo, mestres que são treinamentos na palavra. O pastor ele tem o cuidado com as ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele tem um amor tão grande que é incompreensível isso. Você pegar alguns pastores que ele tem tanto amor pelas vidas, ele é um verdadeiro pastor, tá? O pastor não é só que prega, tá, gente? Essa é uma das funções que nós podemos associar ao pastor. Mas o pastor, ele cuida, ele zela. É isso que é pastor. É cuidar, ligar pro irmão. Irmão, você tá bem? Como que tá a sua vida? Eu vi que você não tá muito bem. Parece que eu ouvi alguns boatos que você não tá tão bem no seu casamento. Posso ir visitar vocês? Isso é pastor, gente. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? É por isso que a igreja não pode ter somente um pastor. A igreja tem que ter vários pastores, porque um pastor não vai conseguir cuidar da igreja toda. Tudo bem, amados? Depois a gente fala mais sobre isso, porque se eu for falar sobre isso daqui, infelizmente, isso aqui vai durar umas 3 horas de live, tá? E já é 10 horas da manhã. Deixa eu ver se eu consigo responder mais algumas perguntas e sobre as funções dos ministérios, eu vou ensinar para vocês mais para frente. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Deixa eu responder a pergunta de uma irmã aqui. Renata Gomes. Profeta, eu quero estudar a Bíblia. Indica uma de fácil entendimento. Renata, o que eu sempre aconselho aqui para todo mundo que nunca leu a Bíblia, olha o termo que eu estou usando, tá? Alguém que nunca leu a Bíblia. Alguém que nunca leu, que não tem domínio, que não sabe nada de Bíblia. Eu sempre aconselho uma Bíblia chamada NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Essa Bíblia, ela tem a linguagem muito fácil. Ou seja, você vai compreender a Bíblia de maneira muito fácil, muito tranquila. Ela é Bíblia de Estudo NTLH. Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma mensagem bem tranquila, bem gostosa de você ler. Você vai ler como se você estivesse lendo um livro mesmo. Ela transforma a linguagem mais arcaica, né, mais difícil, em uma linguagem bem fácil. Então você consegue compreender a Bíblia mais fácil. Depois que você ler, tiver o conteúdo, você pode ir para uma linguagem mais difícil e mais próxima do original da palavra de Deus, né? No hebraico, no grego ou no aramaico, tá bom? Mas eu sempre aconselho vocês que nunca leram a Bíblia para ler nessa visão. Essa foi a primeira Bíblia que eu li, eu estava adolescente ainda, foi a primeira Bíblia que eu li de capa a capa, toda marcada. Pensa numa Bíblia que me trouxe luz à palavra de Deus de uma maneira tão clara, tá? Então é muito importante. Depois você pode ir para outras Bíblias. Hoje, essa aqui é a minha Bíblia preferida, tá, gente? Tá aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ó, NAA, tá bom? Essa é a Bíblia que eu uso hoje. É que ela tá toda tadinha, a bichinha tá aqui, ó, tá toda rasgada. É que eu uso, gente, de verdade, quando você usa a Bíblia, ela acaba desgastando mesmo, tá? Quem lê Bíblia sabe do que eu tô falando, ó, as páginas soltando. Mas essa aqui é a Bíblia que eu uso, ó. Vou até pegar uma folha que soltou aqui agora, ó. Essa aqui, tá, gente? NAA, Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, tá bom? É essa que eu uso, Nova Almeida Atualizada. Na minha humilde opinião, essa Bíblia NAA, na minha humilde opinião, eu já tive King James do Rei Tiago de 1611, eu já tive várias... Gente, eu tenho tanta Bíblia aqui de estudo, se eu for mostrar pra vocês, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Eu tenho tanta Bíblia de estudo, ó. Essa aqui são algumas delas, tá? Essa aqui é uma Bíblia, Santa Bíblia com o meu professor de teologia, né? Tá aqui a assinatura dele, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Essa Bíblia aqui também é muito boa mesmo, muito próxima do original, chamada de Santa Bíblia. Tá vendo? A Santa Bíblia do professor
Alderide Nelson, foi meu professor de teologia. Alguém conhece Alderide Nelson aí? Não sei quem conhece esse homem, mas pensa num homem sábio, meu Deus. Você se sente um menino perto dele, para você ter ideia, tá? Essa é a sensação de você estudar teologia com Alderide Nelson, tá? É um homem que passou 40 anos, talvez, da vida dele ensinando a palavra de Deus. Gente, pensa num homem de Deus. Então, essa Bíblia aqui, eu fiz um curso de teologia com ele, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Acho que não vai ter. Ah, tem aqui, ó. É esse homem aqui, ó. Alderide Nelson, tá? Esse homem aqui, ó. Acho que não vai dar pra ver, que é bem pequenininha a foto. Mas eu tenho essa Bíblia também, Santa Bíblia, muito boa. Gosto muito da linguagem dela, que ela é muito próxima do original. Eu também tenho essa Bíblia aqui, Bíblia Jeffrey. Não sei quem conhece, né? Bíblia Jeffrey. Ela é uma Bíblia profética, então ela vem marcada com todas as profecias que já cumpriram, que se cumpriu, que tá para cumprir. Então ela é uma Bíblia muito boa, mais próxima do profético, né? Então eu gosto muito, né? Meu ministério é profético, então eu gosto muito de estudar as profecias bíblicas. Então essa é uma outra Bíblia de estudo. Eu também tenho uma Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui é muito conhecida, né? Alguns falam que é a Bíblia mais famosa, né? A Bíblia, a melhor Bíblia de estudo que tem. Alguns falam que é ela. Eu não concordo, mas é uma Bíblia muito boa também. É a Thompson, tá bom? Bíblia Thompson. Muito boa também. Tem uma capa bem bonita. Acho que das Bíblias que eu tenho aqui, a tem a capa mais bonita, é essa aqui. Muito bem construída, de couro. Então, assim, eu tenho algumas Bíblias aqui. Mas eu gosto mais da NAA, porque é a Bíblia que eu me identifico mais a linguagem, tá, gente? É uma linguagem muito gostosa, eu acabei acostumando, leio ela há muitos anos, então acabei acostumando com essa Bíblia, tá bom? Mas só fica aqui de curiosidade para vocês que têm dúvida, né? Minhas Bíblias, depois eu pego outras aqui para vocês, mas essa aqui é só algumas que eu tenho aqui, né, que eu gosto de ler e comparar os textos bíblicos, né? Quando eu estou estudando a Bíblia, geralmente eu abro umas 4, 5 Bíblias de estudo, eu pego aquele texto, vejo a opinião de um autor, depois eu vou pro texto original, pego a Bíblia na língua original, ou no hebraico, aramaico, ou grego, e depois eu vejo ali e crio o conhecimento profundo daquele tema, né? Daquele texto que eu estou estudando, tá bom? É só uma dica para vocês aqui, tá? Então a Bíblia que eu uso é a Bíblia NAA, Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, muito boa, gente. Pensa numa Bíblia boa. Lá na igreja todo mundo comprou ela na época, né? Mas é uma bênção. Eu a recomendo porque é a Bíblia que eu uso, tá? É a Bíblia que eu uso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Queridos, mais alguma dúvida? André Assis, o homem cristão pode ter cabelos longos? Meu irmão, se não pudesse ter cabelos longos, Sansão era o maior pecador, né? Meu irmão, pode sim, não tem problema, tá bom? Pode ter cabelo grande, cabelo curto, não tem problema. Eu já falei isso aqui pra vocês, que o que a Bíblia condena é homem usar roupa de mulher e mulher usar roupa de homem, né? Mostrar ali a mulher masculinidade e o homem femininidade. Então, isso é pecado diante de Deus, tá? Deus criou o homem para ser homem e mulher para ser mulher. Então, cabelo longo não muda isso, tá bom? Não muda isso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, gente. Só um segundinho. Tatuagem, pastor, é pecado? Sim, é pecado. Não só é pecado, como também é porta espiritual para demônios entrar no teu corpo, tá? Eu já falei isso aqui também aqui na live. Vocês que estão aqui agora me ouvindo, gente, a gente está aqui com quase 500 pessoas online nesse momento nas 3 plataformas, tá? Quase 500 pessoas online. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu sei que tem muitos pastores que hoje estão autorizando tatuagem, falando que a tatuagem, o que a Bíblia fala lá em Levítico, capítulo 19, é só para quem tem marca, né? É só para quem tem marca, em relação aos mortos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Anota o que eu estou te falando aqui. O diabo sempre vai deturpar aquilo que Deus criou. Anote o que eu estou falando. O diabo sempre vai deturpar aquilo que Deus criou. A tatuagem não foi criada por Deus. A tatuagem foi criada por esse mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A tatuagem cresceu num contexto idólatra, pagão, egípcio, onde eles se pintavam, faziam um monte de tatuagem. Isso também depois em outras tribos indígenas. Isso começou como uma prática idólatra a vários deuses. Isso nunca veio do Espírito Santo, tá? E o diabo sabe disso. Teve até um irmão que veio aqui na live, não sei quem estava nessa live aqui.
O irmão, ele entrou e falou assim, profeta, preciso contar um testemunho. Eu subi ele aqui na live, ele subiu aqui na live, e ele falou, profeta, eu estava na igreja, acho que ele era diácono, e ele disse, eu estava na igreja e eu lembrei dos teus ensinos. E uma mulher, ela foi pedir oração, e eu peguei o óleo de unção, eu ensinei isso pra vocês, e eu coloquei o óleo de unção sobre a mão dela, e ela manifestou endemoniada aonde estava a tatuagem. E aquela pessoa, eu comecei a orar e fechar aquelas portas espirituais que ela abriu por meio das tatuagens. Por quê? A tatuagem é uma marca no templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você não pode riscar, destruir, você não pode fazer isso com o teu corpo. Primeiro que o teu corpo não pertence a você, e segundo que ele é sagrado. Você não pode pegar algo que é sagrado e sujar ele com algo humano. Amém? Não faça isso. Kézia Fernanda perguntou, então devemos ungir? Exatamente isso. Unja as tuas tatuagens, peça perdão a Deus e consagre o teu braço ao Senhor, para que demônios não acessem você por meio das tatuagens, tá? Ele me agradeceu aqui, não sei quem estava nessa live, mas ele subiu aqui na live e falou, profeta, muito obrigado, porque eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse conteúdo, mas assistindo você eu aprendi e apliquei e deu certo. Quando eu comecei a expulsar os demônios daquela tatuagem, aqueles demônios começaram a gritar, ficaram furiosos. Ele contou o testemunho aqui na live. Eu não sei quem estava, mas ele contou o testemunho aqui, tá? Ele testemunhou isso. Então eu tô falando de algo aqui, gente, para vocês que é espiritual, tá? Se você não entende isso aqui, profeta, mas a Bíblia... Deixa eu ler aqui para vocês. Vamos ler? Eu quero que a Bíblia fale por si só. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu quero ler para você, eu quero fazer questão de ler. Levíticos capítulo 19, eu vou ler para você. Ó. Levítico capítulo 19, versículo 28. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pelos mortos, não façam cortes no corpo. Certo? Não cortem o corpo. Pessoas que se cortam, que estão em depressão, geralmente são pessoas que estão endemoniadas, tá? Geralmente são possessões demoníacas, de se cortar como acontecia com o gadareno, ou melhor, os gadarenos, tá? Nem ponham marca nenhuma sobre vocês, eu sou o Senhor. Alguns falam assim, mas a marca tem que ser pelos mortos. Querido, para com isso. Para de querer dar jeitinho brasileiro para as coisas, para de querer massagear o teu ego. A tua carne sempre vai querer o que é mundano. E o diabo sempre vai dar o que você precisa, o que você quer, o que você tem desejo. Eu tenho certeza aqui nessa live absoluta, se eu tivesse aqui hoje, com a minha cara toda tatuada, um monte de argola no meu corpo, eu duvido que vocês estariam me ouvindo aqui. Eu duvido. E isso já é o suficiente para que você não faça tatuagem. Como assim, profeta? Eu não entendi. A Bíblia diz, se você serve de tropeço pro teu irmão, naquela questão, é pecado. Então, se eu usasse agora cheio de tatuagem, aqui todo marcado, todo pintado aqui para vocês, todo cheio de argola, com a cara toda deformada, vocês não estariam aqui. Ou seja, a minha vida se tornou um empecilho do Evangelho. E tudo aquilo que se torna empecilho para o Evangelho é pecado. Eu não posso fazer nada que sirva de tropeço para meus irmãos. Então, se eu me tatuar vai servir de empecilho para a pregação do Evangelho, eu estou errado diante de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? É que vocês não leem Bíblia, por isso que vocês não têm essas noções, tá? Se vocês lessem a Bíblia, vocês vão saber tudo que eu estou falando aqui pra vocês. Sabe o que a Bíblia diz? Se você estiver na mesa comendo com um vegetariano e você comer carne, é pecado. É isso que você está ouvindo. Se você estiver comendo ali na mesa, foi na casa de alguém, eles são veganos, vegetarianos, você chega lá e fritar um bife na frente deles, você está em pecado. Porque você não pode fazer isso na frente deles porque eles têm a mente fraca, não entende o que você sabe. Não compreende que Deus deu alimento para todos, você pode comer tudo, de todos. Todos os animais, tudo que você puder comer, você pode comer. Foi autorizado por Deus. Só que aquele irmão que tem a mente fraca, a Bíblia diz, pela a parte mental, ele não tem ainda desenvolvimento espiritual, ele não sabe. Então você chega lá e come na frente dele algo que ele não pode comer porque ele a considera errado, ou aquele é o estilo de vida dele, você está pecando contra o teu irmão por quê? Porque você não respeita o que ele decidiu. Como consequência, você impede o Evangelho. Você impede a mensagem do Evangelho. Você impede deles serem salvos por conta de uma conduta cultural. Agora você pensa. Pensa comigo. Você fazer tatuagens, você acha que isso glorifica a Deus? Você acha que isso louva a Deus? A Bíblia diz, tudo o que vocês vão fazer, façam para a glória de Deus. Ou o teu objetivo é ficar mostrando suas tatuagenzinhas nos seus stories do Instagram? Porque é isso que as pessoas fazem, não é? Não faz tatuagem para se sentir bem. Na verdade, você está fazendo tatuagem para mostrar para os outros, para você pertencer a um grupo. Você é manipulado.
Pertencer a um pequeno grupo. Você quer pertencer ao grupo. Você quer fazer tatuagem porque você viu em alguém e achou bonito. É isso que você fez. A maioria, tem um estudo científico sobre isso, vocês podem pesquisar na internet, tá? A maioria das pessoas que fazem tatuagem se arrependem depois de alguns anos. Só que o que importa é o meu estado presente. É o meu estado presente, é o que eu quero fazer agora. É uma geração imediatista que não pensa nas coisas. Você vai fazer uma tatuagem agora, querido, para se arrepender daqui 10 anos? 5 anos? O que adiantou? Você sujou o evangelho, sujou a palavra, sujou a igreja do Senhor durante 10 anos. Você vai prestar conta disso a Deus. Tá bom? Você vai prestar conta disso a Deus. Anote o que eu estou falando para vocês. Tudo que vocês geraram de empecilho para a pregação do evangelho, empecilho para o reino de Deus avançar, vocês vão prestar conta a Deus. Anote o que eu estou falando aqui. Vocês serão cobrados naquele grande dia. Profeta, eu fiz isso na minha ignorância. Eu fiz isso quando eu não sabia. Eu fiz isso enquanto eu não tinha conhecimento. Então tudo bem. A Bíblia diz que você é inocente nesse caso. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se arrependa e unja as tuas tatuagens, para que o diabo não acesse o teu corpo por meio delas. Tudo bem? Peça perdão a Deus. Unja as tuas tatuagens. Se um dia o Senhor te der condições financeiras, você se tornar uma pessoa muito bem financeiramente, e você puder fazer um pacote para retirar as suas tatuagens, retire. Novamente, eu não estou falando para vocês entrarem em dívida, eu não estou falando para vocês passarem a carroça na frente dos bois. Olha a minha frase. Se um dia Deus der condições para vocês e vocês tiverem condições de retirar, retire. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem? Faça um pacote. Vocês podem retirar as tatuagens também. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Mas, profeta, eu não tenho condições agora, não vou conseguir tirar isso aqui agora. Não tem problema. Ore a Deus, consagre ao Senhor, peça perdão. No dia certo, no momento certo, o Senhor vai te dar essa oportunidade, se de fato você quer corrigir esse erro. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Não façam tatuagem, gente. Não façam isso. Não façam isso. Vocês vão estar abrindo portas de demônios na vida de vocês. Depois não adianta vocês reclamarem. Ah, minha vida está acontecendo isso na minha família, meu marido está acontecendo isso. Tatuagens são portas espirituais, você está marcando o teu corpo. Lembra que eu falei para vocês, tudo que vai sangue é pacto. Quando você faz tatuagem, há sangramento. Vocês estão fazendo algo, tirando sangue e fazendo pactos de sangue. Isso abre legalidade no corpo de vocês. Assim como uma pessoa pratica sexo fora do casamento, ela está fazendo pacto com aquela pessoa de sangue, você está fazendo pacto de sangue por meio de tatuagem. Amém? Espero que você esteja entendendo isso aqui. Ah, profeta, mas o pastor lá, Lamartine Portela, o outro pastor falou que não é pecado. Eles vão prestar conta diante de Deus. Fique com o que a Bíblia diz. O teu corpo é sagrado. Sagrado. Não suje ele. Não contamine ele. É por isso que eu pego no pé de vocês para cuidar da saúde de vocês. Cuidar da saúde. Saúde. Vamos lá, Maria Eduarda, ela disse, então sobrancelha é pecado. Não. Sobrancelha, a micropigmentação, ela é uma marca que ela fica temporária. É como uma maquiagem que dura mais tempo. A diferença é que ela fica um aninho, se não me falha a memória. Não é uma tatuagem. Tudo bem? É uma micropigmentação. É como uma tinta mais forte, digamos assim. Tá? Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo isso aqui. Tá bom, queridos? O Rogério disse, aqui em casa meus filhos parecem um mapa, então. Brechas, portas espirituais abertas, tá? Infelizmente, ore pelos teus filhos, tenta ensinar isso aqui para eles, mostra essa live para eles, mostra esse vídeo aqui para eles de alguma forma, apresenta a verdade para eles, né? Não tem o que fazer. Mas tem pessoas que fazem tatuagem na sobrancelha, não aconselho. Não aconselho fazer isso, tá bom? Não aconselho fazer isso. Não façam tatuagem, gente. Não façam tatuagens. Não marquem o corpo de vocês. Ah, eu sofri um acidente, ficou uma cicatriz no meu braço. Eu vou fazer uma tatuagem para cobrir a cicatriz. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É como se você estivesse falando assim, ó. Ah, Deus, eu vou desobedecer você nisso só por conta da estética.
Eu vou desobedecer você nisso só por conta dessa estética, tá? Então para com isso. Lembra que Deus ele não faz acepção. Deus não faz, vamos mudar essa lei aqui porque ele quer mudar a lei. Não existe isso, gente. A palavra de Deus é imutável. Você tem que obedecer a palavra, se submeter à palavra de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Amém? Tudo bem, queridos? Está dando para entender isso aqui? Não façam marca no corpo de vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Bebida alcoólica é pecado? Sim. Tabaco é pecado? Sim, com certeza. A Bíblia diz, irmã, que... É que se eu for falar sobre bebida aqui vai tomar muito tempo, mas sim. Bebida alcoólica é pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu não vou nem entrar a fundo na Bíblia sobre isso, tá? Por que você acha que os demônios, por exemplo, eles gostam de bebidas alcoólicas? É sempre uma cachaça, uma cervejinha. Por que os demônios pedem isso no terreiro? Porque isso, querido, fere a palavra de Deus, gente. Tá? Isso fere a palavra de Deus. Chega num terreiro para você ver sem uma cachaçinha pro teu Exu para você ver. Amém? É isso que a Bíblia diz, amado. Não bebam, não se embriaguem com vinho, não gerem isso. Profeta, mas é só embriaguez. Gente, por favor, tá? Não sejam hipócritas, por gentileza. A maioria das pessoas que querem beber, elas são hipócritas, elas querem beber mesmo, elas gostam do prazer da bebida. Gente, é provado cientificamente que se você beber uma latinha de cerveja, você já não passa no teste do bafômetro. Ou seja, você não passa num teste de bafômetro para dirigir, quanto mais guiar a tua vida. Você acha que Deus vai tirar a tua consciência? Deus vai permitir que você consuma alguma coisa que tire o teu estado psicológico? Pelo contrário, a razão, o nosso culto a Deus é racional. Amém? Tudo bem até aqui? É racional. Não consumam bebidas alcoólicas. Se você pegar na Bíblia, preste bem atenção, se você pegar na Bíblia, todos os homens que usaram e beberam, a vida foi uma desgraça. Olha para Noé. Noé amaldiçoou o próprio filho, porque bebeu, ficou pelado. Bebeu, ficou embriagado, o filho viu nu, ele amaldiçoou o filho. A maldição cai sobre a nação de Cã, a nação. Você vai ver sobre essa nação, né? A nação Senhor, me lembra o nome, Pai. Em nome de Jesus. Eu vou lembrar aqui para vocês, tá? Fugiu aqui a palavra. Mas uma nação foi amaldiçoada por conta da geração de Cã. Ou seja, maldições são liberadas, consequências, pessoas que pecam com bebida, que... Canaã, obrigado, Kátia. Obrigado, é isso mesmo. Canaã. Vocês vão ver isso. Maldições repousando sobre pessoas por conta da bebida alcoólica. Não beba, querido. Você vai estar atraindo demônios para a tua vida e para dentro da tua casa. E não somente isso, para o teu corpo. O diabo vai beber na tua boca, você vai ser cavalo do diabo. É isso que eles ensinam no terreiro. E os demônios, quando se falam, né, materializam, ou apossam alguém, eles chamam essas pessoas de cavalo. Você vai estar sendo o diabo bebendo na tua boca, fumando na tua boca. É isso que vocês querem? Então, por favor, gente, não faça isso. A bebida destrói tudo que você imagina. Não, mas eu bebo só socialmente. Começa socialmente, depois você se torna viciado. Tá? Tudo começa com pouco, querido. Tudo começa com pouco. Uma pessoa obesa, que come igual um louco hoje, vive na glutonaria. Você acha que ela começou comendo do nada? Você acha que ela ficou gorda do nada, da noite pro dia? Já nasceu daquele jeito? É claro que não. Uma pessoa começa a beber, ela começa a beber do nada? Não, ela começa aos poucos. É uma cerveja aqui, outra ali. O álcool está desenvolvendo o vício aos poucos e depois você vai ficar viciado. Tá? Isso é gradativo. Tá bom? Isso é com tudo. Isso vale para celular, se você é viciado em celular. Você pode sim abrir teu celular para assistir uma live poderosa, um curso, assistir um vídeo que vai alimentar você espiritualmente. E mesmo assim, tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio, tá? Tem pessoas que são viciadas em celular, elas estão em pecado. Você não pode ser viciado em nada. Eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. Nada pode dominar você, a não ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender isso aqui, gente? Tá claro isso aqui? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou ensinando aqui para vocês hoje? Escreve aqui se você está entendendo. Vamos lá?
Deixa eu ver aqui, gente. Tinha uma pergunta aqui também. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Onde que eu vi, Senhor? É que eu estou em 3 plataformas aqui olhando ao mesmo tempo, tá, gente? Tem perguntas de uma plataforma, tem perguntas de outra plataforma e tem perguntas de outra plataforma. São 3 plataformas que eu estou aqui ao mesmo tempo, tá? Por isso que é bastante perguntas aqui. Eu não lembro onde que eu vi essa pergunta, mas era uma pergunta muito importante. Bebidas em relação ao vinho, sim, minha irmã, o vinho vai álcool. O vinho vai álcool, tá bom? Não consuma. Não consuma. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. O vinho que Jesus ele fez, gente, o vinho que Jesus fez era um vinho não alcoólico, tá? Eu já falei isso aqui, eu acho que 2 vezes aqui na live. Nesses 6 meses que eu tô aqui com vocês, quase 7 meses, eu já falei isso aqui, eu acho que 2 vezes pra vocês. Por vários motivos que o vinho que Jesus fez não era alcoólico, tá? O primeiro motivo, o vinho alcoólico fermentado, ele tinha um sabor não tão agradável, tá? Ele não era tão agradável. Então, no final do milagre, lá em Caná da Galileia, quando Jesus ele multiplica ali, ele transforma, né? Ele multiplica a água em vinho e transforma aquela água em vinho. Você vai ver que Jesus, depois que faz o milagre, o mestre Sala e diz: por que vocês deixaram o melhor vinho para o final? Mostrando, já dando o primeiro indício para nós aqui, de que o vinho que Jesus fez não era um vinho fermentado, mas um vinho extraído ali do suco de uva, um vinho que somente pessoas da alta patente, né, a alta sociedade tinham acesso. Era um vinho caríssimo, tá? Os vinhos mais baratos eram os vinhos que fermentavam. Eles não tinham geladeira lá, tá, gente? Não tinha geladeira, não tinha nada disso de conserva. Então eram vinhos que ficavam ali e eles acabavam fermentando, tá? Então esses vinhos acabavam gerando o teor alcoólico, tá? Então, primeiro motivo. Segundo, era festa, era época de Páscoa. Jesus não poderia fazer nada que tivesse contaminação com levedura ou fermentação, porque isso era símbolo do pecado dentro da cultura judaica, tá bom? Terceiro motivo. Vamos pegar aqui outro motivo. A Bíblia diz que Jesus, ele transformou 600 litros de vinho. Se esse vinho fosse alcoólico, ele teria embebedado aquelas pessoas da festa. E você sabe que a Bíblia condena a embriaguez. Então, Jesus não poderia ter feito 600 litros de vinho para pessoas que já estavam entupidas de vinho até o talo. Eles teriam se embriagado, ou seja, Jesus teria pecado embriagando todas aquelas pessoas. Então, o vinho que Jesus fez não foi um vinho alcoólico, foi um vinho extraído do suco de uva, um vinho, o melhor vinho de todos, um vinho direto do suco da uva, tá? Então, se você quiser tomar vinho, gente, compra o vinho. Aqui em casa a gente compra aquele vinho, é da marca Aurora. Tem outra marca que a gente está comprando agora também, que é... Ô Senhor, qual é o nome? Esqueci agora. É um vinho muito bom também. A gente paga R$9 às vezes. Se você comprar o fardo, você paga R$9. Ah, profeta, é caro. Ah, é? Você não paga R$10, R$12 na tua Coca-Cola? Que é um câncer na tua vida? Por que você não vai pagar R$9 num suco de uva que vai te trazer tanta saúde? Tem várias substâncias dentro do suco de uva, resveratrol, várias substâncias maravilhosas que transformam a saúde de vocês. Amém? Mas consuma suco natural. Não consuma vinho alcoólico. Tá bom, gente? Isso é pecado, tá bom, gente? Se vocês quiserem consumir, eu recomendo consuma sucos naturais. Sucos de uva. Aqui em casa não falta suco de uva. Eu faço questão de investir, às vezes, R$60 em 6 sucos, que dura um mês pra gente, mais ou menos, né? A gente toma ali no almoço, na janta. Ou seja, meus filhos tomam uma bebida extremamente saudável, né? E que tem ali o resveratrol, que é uma das substâncias que transformam as pessoas em centenários, pessoas com mais de 100 anos de idade. Então, o resveratrol é muito bom para longevidade de vida. Depois vocês podem estudar tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Não tem só o Aurora, tem vários aí, né? Tem várias marcas que estão fabricando suco de uva integral. Então, eu recomendo que você consuma suco de uva integral. É até mais saboroso do que o alcoólico, tá? Ah, mas eu gosto do alcoólico. É porque o teu corpo já se acostumou com o álcool no sangue. Você já está, de certa forma ali, de certa forma ainda que levemente, dependente do álcool. Tá bom? Tudo bem?
Glória a Deus. É igual chegou uma pessoa para mim uma vez e falou assim, profeta, eu gosto de fumar narguilha, eu paguei caro, R$ 1.000 e poucos no item. Eu gosto de fumar por conta do gosto de morango, por conta do gosto de maçã. Eu falei para ele assim, você quer sentir gosto de morango e maçã? Compre o morango e compre a maçã. É muito mais barato e você vai consumir direto a fruta. O sabor natural. Para que você vai fumar um negócio para sentir o sabor? É tanta hipocrisia, né, gente? É tanta baboseira que a gente escuta que é só pela misericórdia de Deus. Então, por favor, gente, né, sejam sábios. Sejam sábios. Né? Para de ficar fumando, bebendo. Isso é pecado diante de Deus. Pecado. Pecado. Amém? Tudo bem? Amados, eu vou finalizar a live aqui, porque infelizmente, né, o tempo já se avança aqui, já vai dar 10h30 da manhã já, estamos aqui a 1h30 já nessa live, ensinando, trazendo respostas para vocês dentro da palavra de Deus. Então eu vou finalizar aqui e a gente continua essa live à noite, às 7 horas da noite. E aí a gente entra diretamente no tema, direto que a gente está falando aqui sobre família. Não perca, gente, porque nós vamos falar sobre como que os casamentos são destruídos, tá? A live da noite sobre família será uma live muito poderosa, informando e dando dicas para vocês de como que os demônios, como que os casamentos acabam. Nós vamos dar vários exemplos, várias funções que levam os casamentos à destruição, tá? Então não falte na live da noite, nós vamos continuar nessa live poderosa falando sobre família, esse tema tão importante que nós precisamos aprender. Tá bom? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. A minha irmã Elaine Bastos, e acho que outra pessoa aqui também perguntou sobre desligamento da alma. Minha irmã, a alma primeiro, né? A alma nunca se desliga. A alma, ela está viva e permanecerá viva para toda a eternidade, tá? O que acontece é o descolamento, a gente usa esse nome. A alma descola do corpo. Ou seja, quando a pessoa morre, há um descolamento, né? A união do espírito, da alma e do corpo foi quebrada. Há um descolamento da alma e a alma tem um destino eterno, ou céu ou inferno. O corpo volta para o pó, como a Bíblia diz, volta para debaixo da terra. A alma tem um destino eterno, ou céu ou inferno, e o espírito, que é o nosso fôlego de vida, né? O ruach, ali o vento, o sopro de Deus, que nos dá a vida, volta para Deus, porque o espírito é o que nos dá a vida. Essa parte imaterial volta para Deus e a alma tem um destino, tá bom? Então, o que acontece é um descolamento. Tudo bem, queridos? A tua alma, ela descola desse tri, né? Que nós também somos corpo, alma e espírito. Nós também somos a essência de Deus nesse sentido, né? Deus, ele é espírito, porém Deus é Pai, Filho e Espírito, né? São 3 pessoas na Trindade. Então nós também somos feitos ali parecidos com Deus nesse sentido. Então vai ter uma separação dessas 3 partes quando nós morrermos, tá bom? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Tudo bem, amados? O Rafael perguntou, né? Adão era moreno porque veio do barro, né? Tipo da minha cor assim, moreno, cor de barro. Meu irmão, a Bíblia não diz isso, tá bom? A Bíblia não fala isso, tá? Que ele era negro, que ele era moreno, né? Eu não sei, a gente não pode saber, não tem como saber se ele era mais branquinho, mais negrinho, né? Mais pretinho, né? Seja como for, isso não vai mudar nada, né? Isso não vai ter nenhum tipo de aplicabilidade para nossa vida, né? Negros, brancos, mais amarelinhos, tem pessoas que são mais amarelinhas, né? Geralmente os japoneses, né? Você olha para eles assim, parece que eles estão até com... Como que é o nome, meu Deus? Leptopirose, né? Eu conversei com um japonês que o cara parecia que tinha leptopirose. O olho amarelo, a cara amarela. Eu falei, meu Deus da glória. Esse cara tá cheio de verme, tá com leptopirose, né? Mas não, é a pele dele mesmo, é amarelinho. O cara é amarelinho mesmo, tá bom? Tudo bem, gente? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? O pessoal tá dando risada aí, né? Tudo bem, queridos? Vamos lá então? Vamos orar, vamos agradecer a Deus aqui. Você que está aqui nessa live, parabéns, né, por ficar aqui até o fim, aprender muito aqui. Estamos aqui agora com mais ou menos 450 pessoas online nas 3 plataformas. Glória a Deus por isso, porque vocês estão sedentos, famintos para ouvir a palavra de Deus, crescer no conhecimento, se conectar com a palavra de Deus com mais profundidade.
O mais gostoso de tudo isso é que tudo que vocês estão aprendendo aqui, quando vocês pegarem a Bíblia para ler, vocês vão se lembrar de tudo isso aqui. Anota o que eu estou falando para vocês. Vocês vão começar a ler a Bíblia, eu já falei para vocês, vão ler a palavra, vão meditar na palavra. Quando vocês começarem a ler a Bíblia, vocês vão falar assim, nossa, eu aprendi isso aqui lá com o profeta Lucas. Eu lembro que ele falou isso aqui numa live, eu lembro que ele falou isso aqui naquele tema, ou naquele treinamento, naquele curso, né? Vocês vão aprender isso porque vocês vão estar mais calejados, né? Mais entendidos dentro da palavra de Deus. Isso é muito gostoso. Alguém aqui está tendo essa experiência, depois que começou a assistir minhas lives, começou a meditar na palavra, está tendo uma clareza mais forte da Bíblia, mais clara da Bíblia? Alguém tem isso aqui? Está acontecendo isso com você aí? Como que tá você? Tá assim? Glória a Deus por isso. Olha aí, bastante gente falando, né? Tá me dando clareza, né? Muito bom aprender e servir, olha que legal. Muitas pessoas falando, né? Sim, minha Bíblia está toda colorida, olha que bênção, gente, que bênção. Isso é música para os meus ouvidos. Pessoas conectadas a Deus e a palavra de Deus, isso é uma bênção. Pensa a alegria que vocês me trazem quando vocês estão falando que estão meditando na palavra de Deus. Que vocês estão crescendo na palavra. Isso é uma bênção, né? Por todas... Iris, né? Obrigado por todas as suas lives. Aqui dou muita saúde e paz. Glória a Deus. Olha que bênção. Isso é uma bênção, gente. Isso é um privilégio, né? Vocês poderem aqui, a partir dos ensinos, ter uma clareza da palavra de Deus e começar a aprender a Bíblia ali. Vocês vão ver que, à medida que vocês aprenderem nas lives, vocês vão ver que a Bíblia vai se tornar muito mais clara para vocês. Por quê? Os meus ensinos, eles valem para todo tipo de pessoa, tá, gente? Crianças, adolescentes, adultos. Eu tento usar uma linguagem aqui com vocês, mas uma linguagem mais plena possível, mais mediana, né? Para que todos possam ouvir. Recentemente, teve um irmão, né? Ele veio fazer um serviço aqui em casa e ele começou a me assistir, né? Ele falou, você é o profeta Lucas, né? Eu assisti as suas lives e tal. E aí ele veio, fez um serviço aqui em casa. O que ele veio fazer aqui, Senhor? Ele veio fazer alguma coisa aqui em casa. Eu não lembro. Não sei, acho que ele veio arrumar a máquina de alguém aqui dos inquilinos. E ele veio e ele falou assim, o meu filho assiste você. Aí eu perguntei pra ele assim, quantos anos tem o teu filho? Gente, o menino tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. O menino me assistia todas as lives, não perdia uma live. Ele falou, ele não perde uma live. Ele tem 9 anos de idade. Eu fico muito feliz por quê? Porque mesmo as crianças estão ouvindo a pregação do evangelho e estão aprendendo. Profeta, mas você fala de temas mais profundos. Meu filho tem 10 anos, você fala sobre sexo, você fala sobre isso. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O teu filho na escola ouve tanta porcaria que você não tem nem noção. É melhor o teu filho estar ouvindo a verdade aqui nas lives, nos treinamentos, nos cursos, do que o teu filho aprender lá fora. É que você não sabe o que o teu filho fala lá fora. Você não sabe o que o teu filho ouve lá fora. É por isso que você fica chocado. Você fala assim, nossa, o profeta fala muita coisa dura aqui, ele fala coisa muito clara. E se tiver criança ouvindo? Gente, crianças hoje, pela mídia, pela escola, as crianças estão com a mentalidade podre. Se você sentar com a tua filha de 9, 10 anos, você vai ver o tanto de coisa que a tua filha já sabe. Então ela tem que aprender a verdade. Ela tem que aprender a verdade. Amém? É melhor ela aprender a palavra de Deus, a verdade aqui, e seguir um modelo bíblico, do que ela não aprender e seguir um modelo mundano. Amém, amados? Glória a Deus. Então isso aqui não é ruim, tá? Uma criança de 10, 11 anos pode assistir aqui tranquilamente, 9 anos. Ela ouve muita porcaria lá fora e ela precisa ser confrontada com a verdade. Ela tem que ouvir a verdade, ela tem que ouvir a palavra de Deus. Porque é isso que vai dar para ela a clareza do que é certo e o que é errado. Tá? Se ela não ouve o que é errado, se ela não ouve o que é certo, como que ela vai saber o que é errado? Pensa comigo. Se ela não ouve o que é correto da palavra de Deus, como que ela vai ter a base para julgar? Não, isso não é certo. Isso não é correto. Isso aqui não é certo. A Bíblia não diz isso. Eu ouvi lá com o profeta Lucas Jerônimo que ele falou isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ele me mostrou na Bíblia. Isso aqui está fora da Bíblia. A gente não pode fazer isso, eu não posso fazer isso. Ou seja, ela vai começar a ter um filtro da palavra de Deus dentro da mentezinha dela. Dentro da mentalidade dela. Ela vai ter um filtro aqui dentro. E esse filtro se chama Bíblia, a palavra de Deus. E tudo que passar por esse filtro, que não passar para lá, que não for filtrado, não vem de Deus. E as nossas crianças, os nossos jovens, precisam aprender a verdade, gente. Não escondam a verdade dos filhos de vocês. Sentem com os filhos de vocês e falem a verdade. Fala sobre sexo, fala sobre droga, fala sobre tudo que o mundo tem para oferecer para essas pessoas. Não esconda. Porque se você ficar aí com, ainda vou falar isso que meu filho é pequeno, vai nessa. Vai nessa, tá? Hoje em dia, as escolas têm tanta porcaria que você não tem noção. Gente, na minha fase,
Na minha fase, na minha época de escola de ensino médio, eu tô com 32 anos, isso já vai fazer 20 anos que eu me formei. Já tinha tanta porcaria, e olha que nem tinha internet do jeito que nós temos hoje, tá? Eu não sei quem pegou essa fase aqui, eu tenho 32 anos. Há 20 anos atrás, quando eu me formei, mais ou menos, deixa eu ver, eu me formei em... Nós estamos em 2025, 2010, 15 anos atrás, na verdade, né? 15 anos atrás, 15, 17 anos atrás que eu me formei, com 18 anos eu terminei o ensino médio. Há 15 anos, 17 anos atrás, quase 20 anos, né? Já era uma podridão nas escolas. Imagina hoje, 15, 20 anos depois, com a influência da mídia, da internet, séries, um monte de coisa que teu filho assiste que você nem vê. Então, queridos, hoje nunca mais foi tão urgente, nunca foi tão urgente falar da palavra de Deus e falar com clareza. Você que é líder, você que é pastor, você que tem alguma função dentro da igreja aqui, você está me ouvindo, você precisa falar a verdade. Fale a verdade. Se vocês não falarem a verdade, o mundo vai falar a mentira. E a mentira vai se tornar a verdade na cabeça das crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos. Tudo bem? Eles precisam ouvir a verdade. Glória a Deus. Tudo bem? Mas eu vou parar por aqui, senão vocês já me conhecem, né? A gente vai ficar ensinando aqui o tempo inteiro. E o objetivo é também ser um pouco mais sucinto. Já 1h40 aqui de live. Meu Deus, né? Que live poderosa. Mas eu gosto de ensinar e vocês estão aqui também porque vocês querem aprender, né? Vocês querem crescer, vocês querem desenvolver uma competência bíblica na palavra de Deus, querem aprender sobre o mundo espiritual, sobre o reino de Deus. E isso aqui é uma bênção para a vida de vocês, tá bom? Amados, então é isso. Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 da manhã e às 7 da noite, nesses dois horários, para quem está entrando aqui a primeira vez na live. Seja muito mais que bem-vindo. Eu estou sempre nesses dois horários com vocês aqui, tá? 9 da manhã e 7 da noite, nesses dois horários. Você também que está aqui, que ficou até o fim, nós temos um grupo fechado no canalzinho do Whats. No link aqui da minha bio, nós temos um grupo fechado com quase 1000 pessoas, onde eu estou sempre liberando para vocês reflexões, PDFs, frases e outras coisas que vai vir a partir dessa semana para a vida de vocês. Muito conteúdo eu quero estar liberando para vocês lá, muita coisa boa. Então quem quiser entrar no grupo fechado, clica no link aqui da minha bio. Profeta, não consegui entrar pelo link da bio. Eu posso entrar por onde? Vai pelo canal do Insta, é melhor. Vai lá no Insta, clica no link lá embaixo que está no meu Insta. Se você puder, siga lá para dar uma força para engajamento e a plataforma entregar mais o nosso conteúdo, né? E nos ajude seguindo as nossas redes sociais, tá bom? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de outra coisa. Falei já. O treinamento também sexta-feira, não percam, vai ser poderoso. Nós vamos continuar falando sobre portas de entrada de demônios. Nós vamos entrar na sexta-feira de um ponto muito importante, como que doutrinas de demônios permitem que demônios acessem a tua casa. Quando você vive numa mentira, manipulado por uma doutrina que não é bíblica, você abre portas para a entrada de demônios. Então, isso é bíblico, vocês vão aprender sobre tudo isso na live da sexta-feira às 7 horas, dentro do meu treinamento. Profeta, eu vou ter que pagar alguma coisa pelo seu treinamento? Não, querido, é gratuito, tá? Então você vai clicar lá, eu vou mandar o link da sala fechada, não vai ser aberto aqui nas redes, a sala é fechada, você vai entrar na sala fechada e eu vou estar lá ensinando para vocês com muita sabedoria da palavra, muito entendimento para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento como Jesus cresceu, né? E como Pedro nos orienta, cresçam na graça e no conhecimento, tá bom? Você que está aqui também que não me segue, já bate o dedo nesse seguir aí para que você possa aprender cada vez mais e você não perca aqui as lives, os vídeos e os treinamentos que eu estou trazendo para vocês. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos agradecer ao Senhor por essa live, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, querido. Você que não conseguiu entrar no grupo, me chama aqui no chat, tá bom? Me chama aqui no privado e eu mando o link para vocês, para que vocês possam acessar aí, tá? Fecha os teus olhos aonde você está aí. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aonde você está aí. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa live. Eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Estamos aqui, Pai, 1h40 de live, de ensinamento, respondendo perguntas dos nossos irmãos. E que, Pai, cada irmão que está aqui me ouvindo, cada vida, cada alma, cada mulher, cada homem, cada criança, adolescente, cada idoso, cada pessoa que já está numa idade mais avançada. Senhor, eu oro para que o Senhor venha nos avivar, nos transformar e nos levar a um nível mais profundo no conhecimento.
Pedimos que o Senhor venha nos ensinar todos os dias. Eu oro também, Pai, para que o Senhor venha me dar mais sabedoria, mais conhecimento da palavra, mais revelação, mais intensidade no mundo do Espírito, para que eu possa trazer mais e mais para esses irmãos na fé, seguidores, mentorados, discípulos. Senhor, eu oro para que o Senhor possa cuidar da vida deles, da família, da casa, e que eles tenham, Pai, uma terça-feira e um resto de semana abençoado, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, falado e declarado em nossas vidas. Todo o conhecimento, toda a palavra que nós temos ensinado aqui, que seja para a tua honra, Senhor, e para a tua glória. Aqui, Senhor, só existe um que brilha, e esse que brilha é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o sol da justiça. Brilhe, ó Deus, sobre nós. Brilhe sobre nós. Transforme a nossa vida. Nos encha do teu Espírito, para que nós possamos resistir no dia mau e ficarmos de pé. Em nome de Jesus. Eu oro isso e te agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que você possa estar aqui comigo na live da noite, às 7 horas da noite, para que nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Tá bom? Um grande abraço, um beijo no seu coração e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Um abraço, queridos, fiquem na paz e até a noite, se Ele, o nosso Deus, nos permitir. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos. Glória a Deus.